Como é que é, povo do xadrez? Hoje vamos ver uma entrevista ao maior gênio ucraniano de todos os tempos, o Vassily Ivanchuk, que nos últimos 30 anos fez resultados brilhantes, como por exemplo ganhar a vários campeões do mundo, inclusive o atual campeão do mundo, Magnus Carlsen. Este foi um jogo de 2018 do Open de Gibraltar, onde ele jogou com uma grande mestre chinesa, Lei Jing, e depois do jogo ele vai dar uma entrevista a falar do jogo. Vamos ver. Vasily, a wonderful game against Lei Tingli from China today. A great win. Tell us about the game. Okay, so my preparation was okay. I will just play e4 and then we'll see what will happen. Pessoal, ouviram isto? A preparação dele era E4. E4 era a minha preparação em miúdo, quando ia jogar os meus torneizinhos. Era E4 a minha preparação. Jogo E4 e depois invento o resto. Normalmente quando joga um torneio de clássicas, hoje em dia, e já há muitos anos atrás, e não é preciso ser um grande mestre, toda a gente tem um programa chamado Chess Base, onde vemos as partidas dos nossos adversários, as partidas oficiais dos nossos adversários, e vemos o que é que ele joga e treinamos ali umas linhas, uma linha ou outra, e vamos preparados para o jogo. A preparação do Ivanchuk foi E4. Okay. And when she chose French game, okay, so knight c3 is too aggressive, so knight d2 more solid, and then she took with that queen. Okay, I started to think, okay, main theory knight b5. I played myself this, and Magnus played this against Caruana when Caruana just missed a piece on a6. Okay, I think probably okay, I need to create something new. So I start to think, okay, maybe knight df3. Okay, maybe not the best move, but at least looks solid. So I decide knight f3. Black has white choice here. Okay, very natural to play a6, for example, because bishop can be, from f8 can develop it to d6 or c5. Okay, up to next moves. But she played bishop e7. Bom, pessoal, só para dar umas luzes do que ele está a dizer, a preparação dele era o excelente E4, e depois da defesa francesa, ele preferiu não jogar cavalo C3, que é uma linha mais aguda. Por exemplo, cavalo C3, a variante, aqui esta é a variante Winauer, que é uma variante bastante agressiva. Esta é a linha principal. Depois aqui há vários lances possíveis, dama C7, por exemplo. Há aqui uma linha que é muito agressiva, dama G4. Aqui os pretas já ameaçam capturar, virem aqui com cheque, dando um duplo. As brancas ameaçam comer este peão e comer a torre. Por exemplo, aqui um dos lances mais jogados até é rei F8. Portanto, como podem ver, isto é uma variante muito aguda, que é o tipo de variantes que cavalo C3 leva. E, de facto, cavalo D2 é uma das linhas mais sólidas da defesa francesa. E foi o que ele jogou. E depois de C5, ele menciona o jogo do Carlsen, onde aqui, depois de dama por D5, a linha principal é cavalo B5. Ele diz que também já jogou isto. Aqui as brancas ameaçam um triplo e, portanto, aqui as pretas seguem com o cavalo A6. As brancas recuam, o cavalo atacam a dama, dama D8, A3 para evitar bispo P4, bispo E7, dama F3, e aqui no jogo do Carlsen Caruana aconteceu o roque, o que o Caruana, isto foi um jogo de rápidas, e o Caruana não se apercebeu que aqui perdia uma peça, e perdeu, porque aqui o peão se captura, cai a torre, portanto o peão está pregado, e neste jogo o Caruana perdeu. E portanto ele disse que queria criar algo novo. E então jogou o cavalo aqui para F3 e ele acha que isto é sólido e de facto esta é a segunda linha principal. E também menciona que ela poderia ter jogado um jogo mais sólido, com A6, bispo D3, aqui bispo D6, e que iria um jogo sólido para os dois lados, sem grandes espinhos. Vamos continuar a ver as análises do Ivanchuk. I didn't want Harry with c4. Okay. Bishop d3 is natural, but okay, I started to think that e5 is possible, something very sharp.
I started to calculate, okay, maybe 3 minutes, maybe 4 minutes. Okay, it's my estimation. Well, position is very complicated, but at least it will be something interesting at the board when if she will choose e5, of course. Okay, play bishop d3. Of course, black can play, for example, castle, castle a6, something solid position. But she started to think long time and played e5. Now, many interesting things. So knight b5, of course, castle, castle e4, knight c3 more or less forced, queen c6 also only move, because if queen f5, knight takes e4 and queen e2, so queen c6. But now I had choice. I have seen that I had choice. It's because rook e1 was interesting alternative. If takes on d3, rook takes c7. At least I have safe position. But okay, I was not sure about bishop b4, and I considered firstly I considered idea bishop takes e4, knight takes e4, knight d5, but it doesn't work because rook d8. Okay, so I started to consider exchange sacrifice. Rook takes e4, knight takes e4, knight takes e4, or bishop takes e4. Both I calculated everywhere, not clear position. Okay, so I decide to play what I played. Ok, então a Lei Jing jogou bispo e7, ele seguiu com bispo d3, que considera um lance natural, e de facto começou a perceber que e5 iria dar um jogo muito agudo. E então aqui começam os cálculos do gênio. E então ele viu que cavalo b5, aqui mais uma vez ameaçou aquele triplo, as pretas aqui rocam simplesmente. Este duplo não é possível porque há aqui um cheque e cai o cavalo a seguir. Portanto aqui as brancas rocam, para agora sim ameaçou o duplo, e então aqui ele começou a analisar e4. Aqui cavalo c7 é um lance muito perigoso, porque as pretas jogam dama d6, as brancas comem o cavalo, mas depois as pretas comem aqui uma peça, ou aqui, e depois este cavalo vai ficar aqui em A8, provavelmente preso, e se as pretas ganharem esse cavalo vão ser 2 peças por torre, portanto isto é muito vago, e ele não quis entrar nisto. Portanto aqui cavalo c3 é um lance mais ou menos forçado, agora ataca a dama e mais uma força sobre o peão. E ele viu que dama c6 e não dama f5, porque senão tem cavalo por e4, e depois de cavalo por e4 dama e2, este cavalo está pregado e a seguir vai cair, e portanto aqui as pretas têm que jogar dama c6, e ele aqui então começou a calcular a possibilidade de torre e1. E se as pretas comessem, por exemplo, o bispo, como ele refere, as brancas capturam este bispo e não têm grandes problemas. Mas ele depois começou a calcular o lance bispo e4 e não começou a gostar muito. Ele viu, por exemplo, que bispo por e4 não funciona, porque depois as pretas capturam, e depois de um lance como cavalo d5, e a ideia deste lance é bloquear a defesa da dama no cavalo. Reparem que este bispo não pode capturar a torre porque há aqui um cheque, que é duplo e cai a dama, portanto o bispo também está a proteger esta casa. Só que ele viu que as pretas jogam torre d8 e isto não funciona. Aqui simplesmente as brancas vão perder uma peça. Por exemplo, c4 simplesmente cavalo f6, e agora ainda por cima esta torre está ameaçada. Aqui se captura com cheque de captura e a dama defende a torre, portanto não há aqui capturas. E torre por e4 também não funciona, porque depois torre por d5, dama por d5, dama por... não há nenhum mate na oitava, porque agora há bispo f8 e as brancas perderam a dama. Portanto, ele não estava a gostar de bispo e4, e com razão, e então ele disse que se isto acontecesse, ele calculou a variante torre por e4. E de facto é incrível, porque torre e4 é mesmo o único lance que ainda consegue dar alguma vantagem às brancas, isto segundo o computador, se bem que sacrifica uma qualidade, mas depois desta posição, aqui as brancas, está um jogo equilibrado, as pretas têm uma qualidade a mais, mas as brancas têm bom desenvolvimento. Tem aqui um ataque provavelmente forte na aula de rei. As peças saem fácil, mas é uma qualidade a menos e o Ivan Shuk não quis entrar nisto. Então vamos ver no que é que ele entrou. I played knight d4, then I took on e4. Okay, I calculated if rook d8, bishop e3, takes on b2, queen d3.
okay, my estimation, complicated position, very unclear position, but okay, white has good development, so I hope at least I am not worse. And suddenly I realize I made move, and my pawn on b2 hanging. Suddenly I realized there is very interesting idea. Knight takes e4, knight takes e4. And now not take on b2. And not played knight c6. Knight c6 is possible, but I just taken on c6, queen c6, knight d2. Black has compensation. Okay, enough for equal. Typical Marshall compensation, but okay, at least I have pawn up and I'm not risky too much. Ok, então aqui o Ivanchuk não entrou em nada disto das confusões de D4 e jogou cavalo D4 ameaçando a dama. Então ela defendeu a dama e agora ataca o cavalo e ataca o bispo. Portanto aqui as brancas têm que jogar bispo puro, porque agora defendem o cavalo com a dama. E então ele viu que se torre D8, bispo E3, dama por B2, aqui ele jogava dama D3 e as brancas pelo menos teriam um bom desenvolvimento. Depois também analisa a variante se aqui cavalo por E4, cavalo por E4, não comer em B2 nem cavalo C6, porque por exemplo se cavalo C6 ele simplesmente captura, agora o bispo ataca a dama captura e depois ele jogaria cavalo D2 e diz que as pretas aqui ficariam com uma compensação pelo peão perdido, uma compensação típica do gambito Marshall, que é um gambito que as pretas jogam contra a abertura espanhola. E aqui, ao estilo da Marshall, as pretas, por exemplo, jogariam dama aqui para controlar esta coluna, o bispo em D6 tomar conta desta diagonal, este bispo vem para G4 ou H3, e aqui as pretas têm um ataque, esta torre também pode algum dia subir, e as pretas aqui têm um ataque algo promissor, mas como ele diz, pelo menos têm um peão a mais. Vamos ver como é que seguiu. But I started to calculate f5. Firstly, it was shock for me. What to do? My knight is hanging, and if I go with knight, f4 is coming. I didn't see it before. Okay, I started to calculate f5, knight takes f5, bishop takes f5, bishop b8, bishop b6, rook takes d1, rook takes d1, a takes b6. And now c3, smart move. If bishop takes e4, rook e1. But unfortunately, not so good, because rook a4, b3, rook a3, rook takes e4, knight c6. And probably even black is better, because a2 pawn is weak. Okay, so I don't like something wrong. And suddenly I was happy. I find brilliant idea. Bom, e antes de vermos qual é que foi a ideia brilhante que ele teve, aqui ele basicamente começou-se a assustar com o lance F5 e começou a calcular o cavalo por F5, onde aqui ataca a dama a descoberto, e só que ele percebeu-se que esta variante não resulta, porque depois de bispo por F5, bispo por B6, torre por dama, peão por bispo, C3 lance esperto, bispo por torre E1, vinha torre A4, B3, torre A3, torre por e cavalo C6. E nesta posição, de facto, as pretas, apesar de terem dois peões a menos, e dois deles são dobrados, mas são duas peças por uma torre. E isto, normalmente quem tem as duas peças pela torre costuma estar melhor. E ele não gostou disto. De facto, aqui é uma variante um bocado incerta para ele, então ele não alinhou nisto. Então, mas que lance é que ele terá descoberto? After f5, I have knight d2. So the more, according to my experience in chess, the most difficult in chess is to see moves with knight back. So knight d2. Idea if f4, I have knight f5, and if bishop c5, knight e7 check. And if f takes c3, knight takes c7 check, and then take on c8. But the most brilliant after knight d2, if rook takes d4, looks like good. c3, rook takes d2. But instead c3, queen e1, very smart move.
I won't take on d4 and take on e7. And another threat is c3, and black cannot defend everything. I was so happy with such trap, and I was lucky, because if not, after f5 could be trouble for me. Bom, e de facto é verdade. Aqui, depois do lance F5, cavalo por F5 não resulta como nós vimos, e ele aqui descobre o fantástico lance cavalo D2, que é de facto um lance brilhante. E aqui, se F4, ele tem agora sim cavalo F5, e se bispo C5, tem cavalo E7 cheque, e depois rei H8, come em C8, e além de ter comido mais uma peça, ataca a dama. E se aqui F por E3, cavalo por E7 cheque, e mais uma vez cavalo por C8, e ataca a dama, e depois desta posição, quer dizer, aqui as brancas vão ficar com um peão a mais, e têm a melhor posição, porque as pretas estão muito atrasadas, as brancas têm aqui tudo muito ativo, e as brancas aqui já estão consideravelmente melhor. E mais brilhante ainda era se aqui as pretas, em vez de jogar o F4, jogassem torre por D4. Parece que vão ganhar duas peças por uma torre. E ele diz C3 não, porque aqui as pretas capturam outra peça e atacam a dama, apesar aqui desta ameaça. Mas sim, jogar aqui dama é 1. E agora as pretas, qualquer lance que façam, cavalo ou bispo a sair, as brancas a seguir têm sempre C3, a torre está pregada, e vão comer esta torre a troco de um peão, portanto vão ficar a ganhar uma qualidade. E bispo C5 infelizmente também não resulta, porque simplesmente bispo toma, e se bispo toma, upsi, há aqui um checkmate em A8. Ele ficou muito contente com esta, com esta armadilha, mas infelizmente a Lady Jing não jogou F5. But okay, she played differently. She lost a lot of time, but okay, she played took on b2. Okay, it was possible also knight takes c4 first. Knight takes c4 takes on b2. I considered this like more or less solid line for black, because after queen b2, queen d3, if knight takes c4 may be possible too, but now I can consider also taking with queen, not only with knight. So maybe probably was more precise, just knight takes e4 and queen takes b2. But okay, she took on b2, immediately queen d3, knight a6, this more or less I expected. Rook b1. Okay, bishop f3 immediately was possible, but knight b4, and if queen c4, knight takes c2, I didn't find nothing concrete. Okay, so I started with rook b1, queen a3, and now bishop f3. No, okay, position is very interesting, and I was very happy to see knight c5. I consider in this position like bishop b4. It's like main line, and I wasn't sure that I'm better here. For example, if rook b3, idea knight c5. Rook takes a3, knight takes d3. If rook b3, bishop takes c3, rook takes c3, knight e5. And attacking my bishop on f3, if bishop come back, knight d5 is coming, everything's okay for black. So probably it was the best. Okay, I considered another moves like knight a4, but I didn't find advantage. So but she played knight c5, okay, queen c4, she played bishop d7, and now she left on her clock just only 5 minutes. I had 1 hour, 15 minutes, something like this, okay, and I started to think, and very big choice. I don't know what is really best. Ok, então nesta posição, aqui o jogo seguiu com torre D8, bispo E3. A Lady Jing não seguiu com esta variante do F5, mas sim com dama por B2. E aqui ele joga dama D3 e vê que as brancas aqui estão bem desenvolvidas e estão bem, aqui as peças estão bem coordenadas.
e aqui seguiu o cavalo A6. Ele também menciona que se cavalo por E4 até pode comer dama, e de facto é o melhor lance. Portanto, aqui o Ivanchuk praticamente não falhou em quase nada nas análises dele. E depois de cavalo A6, ele jogou torre B1. Ele diz que bispo por F3 não era possível, porque ele quer livrar o bispo, e este bispo é fortíssimo. Porque aqui cavalo B4 e, por exemplo, dama C4, cavalo por C2. Portanto, ele não gostou disto. Jogou primeiro torre B1, dama A3 e agora sim ele tirou o bispo F3. E ele aqui começou a ver que a linha principal das pretas seria um não cavalo B4, que foi o lance jogado, mas bispo B4. Porque bispo B4, por exemplo, depois torre B3, aconteceria um cavalo C5 intermédio, onde aqui há um duplo à dama e à torre. Então as brancas aqui têm que capturar a dama, as pretas capturam, agora por exemplo torre B3, bispo por, torre por, e agora cavalo D5 é um lance muito desagradável, ataca o bispo, e se o bispo vem para trás, vem um cavalo D5, aqui atacando estas duas peças, e depois da torre sair ainda por cima, depois deste lance, as brancas têm que comer com este peão, estragando aqui a estrutura de peões. Mas ele ficou contente quando viu que o lance... Ele diz que ficou contente quando viu o cavalo C5, mas não aconteceu o cavalo C5. O cavalo C5 ele jogaria dama C4 e ficaria bem. E de facto ele tem razão em todas as análises que ele faz até aqui. Então vamos ver mais um bocado do jogo. So not knight c5, she played knight b4. Queen c4, bishop d7. If knight c5, queen c4, of course. I am better. At least I consider this position like I am better, because if bishop g4, bishop b7 takes with rook. If rook c8, I have knight c6. So I consider this must be better for me. After knight b4, I started to think. A Lei Jing jogou cavalo B4 e ele viu que se cavalo C5 jogaria dama C4 e não tinha qualquer problema, porque agora se depois de bispo G4 ele capturaria aqui e depois seguiria cavalo por, torre C8, cavalo C6 e ele ficaria bem. E com toda a razão, aqui as brancas estão bem melhor, mas aqui ele, se calhar se acontecesse no tabuleiro veria mesmo, ele apenas calculou isto, mas isto não aconteceu. Mas aqui as brancas, o computador, que é a máquina da verdade, não é? Aqui dá uma variante que as brancas até ganham uma peça. Com um lance, por exemplo, bispo por G4, o cavalo CB5 primeiro também dá. Mas, por exemplo, bispo por G4 ganha uma peça, porque depois de cavalo por, reparem que a dama está aqui na linha do cavalo, então as brancas jogam cavalo F5 e atacam duas peças ao mesmo tempo. Mas tudo bem, as pretas ainda têm bispo F6. Agora vem cavalo B5, que este cavalo estava atacado. E cavalo B5 vem com tempo porque ataca a dama e a torre está a defender o cavalo. Então as pretas jogam dama A4. Aqui, por exemplo, já é possível capturar a peça. Outra linha, torre B4. Agora atacando a dama e reforçando o ataque ao cavalo. O cavalo tem um lance intermédio que é capturar o bispo e ataca a dama. Mas aqui peão por E3 e agora há duas peças atacadas que não conseguem ser defendidas e as brancas aqui ganhariam uma peça. Era uma linha um bocadinho... Tinha que se ver um bocadinho mais à frente, mas a linha que ele vê, ele fica bem também nessa linha. Portanto, mais um cálculo impressionante aqui do nosso amigo ucraniano. Prosseguindo. Okay, I'm not sure. I played knight cb5 with idea bishop f4. I was sure about queen a5, also maybe queen a4 is possible, I don't know. But then after bishop f4, okay, I started to play reasonable moves, but also follow her clock. So I tried, if I have possibility to make quickly 2 or 3 moves, I do it. And always she was in time trouble. Okay, probably it wasn't the most precise way, but okay, I at least check not miss something very primitive, and then okay, I realize my advantage. E portanto, sumarizando, a Lei Jing jogou cavalo B4 e o Ivanchuk começou a fazer lances mais ou menos corretos, porque ele percebeu, ela tinha 5 minutos para fazer cerca de 23 lances, porque depois ao lance 40 nestes torneios há um controle de tempo, onde é dada mais 1 hora
para os jogadores, com mais os incrementos por cada lance de 30 segundos. E então ele começou a jogar um bocado para o tempo. Ele tinha 1 hora e tal no relógio e então ele diz que simplesmente tentou fazer lances que não fizessem erros primitivos, erros básicos, blunders. Então foi jogando e aqui a chinesa de facto jogou muito preciso, mesmo com 5 minutos no relógio ela faz lances aqui bem precisos, aqui a posição ainda está muito igualada, só que aqui nesta posição, aqui o H6 é que parece que foi uma imprecisão muito difícil de ver. Aqui ela teria que continuar com torre D7, porque aqui as brancas não podem capturar já este peão, porque agora aqui há uma dupla ameaça neste cavalo, então seguiria com cheque, torre D8, torre B8, as pretas conseguiriam defender ali com o bispo F8. Bom, e aqui isto ia complicar um bocadinho mais o jogo, porque aqui a posição está igual, mas ela em apuros de tempo jogou o H6, que entrega imediatamente o peão de A6, e aqui o Ivanchuk tem o par de bispos muito bem apontado, este peão é passado, está muito bem apoiado, e aqui ele fez uns lances, mesmo a jogar para o tempo. Aqui ele percebeu que tinha que trocar damas, que é o melhor, e fez aqui mais uns lances, e depois de torre D8, a chinesa perdeu, não sei se perdeu por tempo, o registro da partida tem torre D8 e as brancas ganharam, mas aqui o Ivanchuk está completamente ganho. Aqui, por exemplo, torre B1, aqui, por exemplo, torre B1, aqui cavalo D5, bispo puro, cavalo puro e agora torre B5. E agora este cavalo que defende este bispo não tem defesa, portanto uma das peças vai cair. Por exemplo, torre A8, torre puro, e aqui as brancas têm uma peça a mais, portanto o Ivanchuk estava aqui já completamente ganho. Sem complicar muito, ele fez os lances mais simples. Vamos ver então agora o fim da entrevista. Ele ainda vai dar aqui um conselho ou outro para os xadrezistas, e isto tudo explicado pelo hilariante Ivanchuk. Amazing. Vasily, now listening to you talk about your game, I get the feeling that you truly enjoyed and were feeling very happy while playing today's game. Yes, that's true. Yes. And you mentioned that you're almost sad that there's only one more game left in this tournament. That's true. Yes, that's true. Why do you feel like that? Okay, I want to play some more interesting games. Today it was only a game which I like. Okay, I didn't check with computer, maybe it were some mistakes, but at least it was something creative. I have seen some interesting things. The games, okay, sometimes pure technical, sometimes primitive mistakes, not so interesting for me. So for you, the most interesting thing is to play creative chess. Yes, and I'm a lot of thanks of my opponent today that she also played e5 and many creative moves, so she allowed me to demonstrate. Not even allowed me, she compelled me to demonstrate something creative because everything is hanging. I need to think and. Also, it's kind of nice that she did not choose to play solid, but also. Yes. She could play a6, the castle, knight bd7. So it's difficult in early stage to create something very special. That's absolutely fascinating to hear. Now, Vasily, we have often seen you after the game in the lobby playing many blitz. You enjoy that? Okay, not many. Okay, usually. After some lose, if I want to forget about everything, I just. But I'm not advising to players do this during important tournaments. I consider Gibraltar Open like very important tournament for me. So for you, what you're saying is that if you have had a bad game on the board, playing blitz helps you recover? Sometimes it's possible, but okay, it's also important not do it too much. And tomorrow, you've got a morning round. Yes, okay, what can I do? Okay, I know 11 at the moment. And how are you going to sleep early, prepare? What is your plan, your approach? Just sleep and then create something special, if it's possible. We can't wait to see what you create. Okay. Thank you, Vasily. Okay.
Bom, e assim foi a entrevista do gênio ucraniano, do jogo dele, onde as análises dele estavam impecavelmente corretas, e espero que tenham gostado. Eu amanhã tenho que me levantar às 11, mas o que é que eu posso fazer? Espero que tenham gostado do vídeo. Nós encontramos por aí. Fiquem bem. Bom fim de semana.